Olá, hoje vamos nos aprofundar em 1 Reis, capítulo 20. Um capítulo intenso, cheio de ação e reviravoltas. Começa já com uma cena muito tensa, né? O rei Ben-Hadad da Síria cercando Samaria com um exército enorme. E 32 reis aliados, uma força descomunal. E ele manda um recado bem direto para Acabe, o rei de Israel. Olha, sua prata, seu ouro, suas melhores mulheres, seus filhos são meus. Uma exigência, assim, totalitária, né? E o que choca é a primeira resposta de Acabe. Pois é, Acabe responde, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto eu tenho. Uma submissão quase inacreditável. Mostra o medo, talvez, ou a percepção da desvantagem militar. Mas isso não dura muito, né? Não mesmo. Ben-Hadad não se contenta com a promessa. Ele manda dizer, amanhã a esta hora enviarei os meus servos a ti. E eles esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que te parecer precioso hão de tomar. Quer dizer, agora não é só entregar, é uma invasão total, uma pilhagem completa. Isso muda tudo. Exatamente. Aí os anciãos de Israel entram na história e falam para Acabe, não obedeças nem consintas. E Acabe então recusa essa segunda demanda. O que, claro, enfurece Ben-Hadad. A resposta dele é uma ameaça de destruição completa. Aquela frase terrível, que os deuses me castiguem com todo rigor se de Samaria restar pó suficiente para que cada um do meu povo tome um punhado. Muita arrogância, né? Confiança total na força bruta. Só que Acabe devolve com um provérbio bem afiado. Quem cinge as armas não se glorie como quem as depõe. Basicamente, não conte vitória antes do tempo. E o confronto se torna inevitável. Mas aí entram elementos surpreendentes. Sim, um profeta anônimo aparece do nada. E traz uma mensagem de Deus para Acabe. A vitória será de Israel, apesar da desvantagem numérica. E mais, especifica como. Diz que a vitória virá pelos moços dos príncipes das províncias. Um grupo pequeno, 232 jovens oficiais. Exato. E que Acabe deveria iniciar a batalha. Uma estratégia divina, assim, bem peculiar. Usar os aparentemente menos experientes contra um exército gigante. 7.000 israelitas no total contra aquela multidão. E funciona. Eles atacam ao meio-dia. Ben-Hadad e os reis aliados estavam, bebendo nas tendas. Pegos totalmente de surpresa, os sírios fogem em debandada. Uma grande vitória para Israel, embora Ben-Hadad consiga escapar. Mas a história não acaba aí, né? Os conselheiros sírios vão analisar a derrota. E a conclusão deles é fascinante e teologicamente limitada. Eles dizem o Deus deles é Deus dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Nossa! Mas pelejemos contra eles na planície e veremos se não somos mais fortes do que eles. Eles achavam que podiam mudar o local da batalha e vencer o Deus de Israel. Além disso, eles sugerem trocar os reis por comandantes profissionais e reconstituir o exército, preparando o segundo round. E ele acontece em Afec na planície. A descrição bíblica é muito visual. Diz que os israelitas acampados pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam a terra. A disparidade era, assim, absurda. E, mais uma vez, intervenção divina. Um homem de Deus procura Acabe. Como a mensagem direta do Senhor. Exato. A mensagem é clara. A vitória virá, porque os sírios disseram que ele era apenas um deus dos montes. Era para que soubessem que ele é o Senhor de tudo, não só dos montes. E a vitória é esmagadora. 100.000 soldados sírios mortos na batalha. E ainda tem o detalhe do muro que caiu sobre 27.000 sobreviventes em Afec. Uma derrota catastrófica para os sírios. O que leva a outra cena inacreditável. Ben-Hadad derrotado, escondido na cidade. Seus oficiais têm uma ideia, vestir sacos, colocar cordas na cabeça e implorar pela vida a Acabe. E a reação de Acabe é desconcertante. Ele pergunta, pois ainda vive? É meu irmão? Chama o inimigo derrotado de irmão. É uma virada e tanto. Acabe o poupa, o trata com honra, sobe ele na sua carruagem e faz um tratado. Um acordo político, né? Devolve cidades que o pai de Ben-Hadad tinha tomado, permite que Israel tenha áreas comerciais em Damasco e aí solta Ben-Hadad. Uma decisão que parece misericordiosa, talvez pragmática, do ponto de vista humano. Mas que vai contra o propósito divino revelado.
E aí entra em cena outro profeta para confrontar Acabe. Usando uma encenação bem inteligente, né? Ele pede para um colega feri-lo, se disfarça. E conta uma história para Acabe sobre um guarda que deixou um prisioneiro de guerra escapar. Um prisioneiro que ele tinha ordem de guardar sob pena de morte ou multa pesada. Acabe, sem saber que está falando de si mesmo, diz que o guarda é culpado e merece a punição. Aí o profeta tira o disfarce e revela a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor: porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo. Que peso! A misericórdia de Acabe anulou o julgamento divino. Ele recebeu 2 vitórias milagrosas. Mas a decisão final dele, essa clemência fora de hora ou talvez mal calculada politicamente, trouxe uma sentença sobre ele e sobre Israel. É um final bem amargo depois de livramentos tão grandes. Mostra a complexidade da obediência. É, exatamente. E nos deixa pensando sobre essa tensão, né? Entre seguir uma ordem divina, mesmo que pareça dura, e exercer a misericórdia ou a estratégia humana. Como um líder equilibra isso e quais as consequências, às vezes imprevistas, de decisões tomadas mesmo após Deus ter agido de forma tão clara? Fica aí a reflexão.